Graça e paz, querido aluno, estamos aqui de volta para mais uma aula de História e História da Reforma Protestante. Já estamos aí nos aproximando do final dessa nossa disciplina, mas hoje antes de ir para o próximo ponto, que eu considero importante também para a gente entender o que aconteceu depois, ainda teremos mais uma matéria sobre isso, mas pensar um pouquinho nos princípios da Reforma. Né? Você provavelmente já ouviu falar dos 5 solas, né? Para quem nunca ouviu, assim, sou estranho, mas são cinco solas. Eles são frases ou expressões, né, em latim e que resumem os princípios da reforma. Na verdade, como você vai ver aqui, além dos 5 solas, eu vou expor mais 2 princípios que são princípios da reforma e que talvez caracterize o nosso pensamento como cristãos, né? Ninguém sabe muito bem assim quando é que alguém começou esse negócio de falar desses 5 solas, né? Ninguém sabe. Alguns acham que quando começou a olhar para trás, né, e ver o que foi o protestantismo, porque história tem isso, gente. Quando a coisa está acontecendo, você não tem a mesma visão, você vai ter a visão melhor depois que passa. Então, depois que passou aquilo tudo, alguém olhou e viu, olha, esses pontos são pontos essenciais da reforma protestante. E aí cunharam esses 5 solas, que alguém já disse assim, que funciona como uma espécie de slogan da reforma. Você vai encontrar eles, inclusive, em camisetas, em cadernos, até em músicas, né? Até grupos de músicas com isso, né? Essa ideia dos 5 solas, já vou dizer quais são, para você poder ter uma ideia. Como eu disse, eu vou passar 7 pontos, 7 princípios que são essenciais da reforma, e que em algum momento a igreja protestante viu e falou, essas são as nossas bases. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: a nossa grande variabilidade de caminhos os protestantes têm, eles são resultado do 7º ponto que eu vou analisar aqui. Mas qualquer pessoa que seja protestante, ele tem que de alguma maneira participar desses 7 pontos, ok? Senão ele não é um protestante. Pelo menos os 5 solas ele tem que carregar ali com ele. Seja qual for, seja ele pentecostal, seja ele batista, seja ele presbiteriano, seja ele qualquer coisa, se ele for da linha evangélica protestante, ele tem que defender esses 5 pontos. 5 pontos sola fide, que é somente a fé. Sola gratia, que é somente a graça. Sola scriptura, que é somente as escrituras. Solo Christus, que é somente Cristo. E soli Deo Gloria, que somente a glória de Deus. Quais os outros 2 pontos que eu acrescento aqui, que não faz parte dos 5 solas, mas que também são elementos essenciais e que eu vou explicar e falar um pouquinho de um por um aqui. O 6º seria o sacerdócio de todos os crentes e o último, a livre interpretação das escrituras, ok? Então vamos lá. Sola fide, somente a fé. Você tem, eu acho que isso ficou muito marcante em nós, quem estuda teologia, essa questão de a salvação é pela fé, ela não é por obras. Se você olhar também todo o escopo bíblico, né, as cartas paulinas, o apóstolo Paulo é alguém que trabalha muito forte com isso, então você vai ver essa questão como central. Como você é salvo? Eu sou salvo porque eu creio em Cristo. Inclusive, gente, tanto se nós pegarmos os 2 princípios unidos, eles são princípios que vocês não vão encontrar em nenhuma religião. Dizer que você é salvo porque você confiou no Senhor, porque você creu no Senhor, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que o mundo não consegue absorver isso. Você não vai encontrar isso em nenhuma religião do mundo, em que para eu ser salvo, a única coisa que eu tenho que fazer é confiar naquilo que Deus fez por mim. Então a questão da fé, ela é muito marcante. É aí também, gente, onde a gente vai ver a questão do Lutero, para mim é a coisa mais estúpida do mundo, eu como
professor de história, né? Não só história da igreja, história também secular, alguma pessoa fala assim, não, aquilo foi só uma questão de economia ou questão política. Gente, isso não tem fundamento, porque o Lutero ele vai ser influenciado por essa palavra, o justo viverá da fé, que ele vai ler ali em Romanos 1. Inclusive, se fala que ele estava subindo uma escada de joelhos lá em Roma, que as pessoas subiam para pagar um pouco dos pecados, e lá essa palavra ardeu no coração dele, o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, a questão da fé ela vai ser essencial para a visão, para toda a visão protestante. Eu gosto muito, eu tenho usado hoje muito essa palavra confiança para dizer, eu confiei na obra de Cristo, descanso no que ele fez por mim. Eu não vou ser salvo e justo por causa daquilo que eu faço, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso confiar que aquilo que Deus fez por mim é suficiente para eu ser salvo. Então, por aqui você vê que isso aqui já era, digamos, uma pancada contra a visão da época em que as pessoas estavam ferrenhamente se esforçando para serem salvas. Então, o sola fide já era um golpe muito forte em qualquer esforço humano para ser salvo. A segunda coisa, sola gratia, e aqui a gente tem que pensar na graça como um favor imerecido de Deus, um presente, algo que eu não mereço. Se você pagou, não foi presente, né? Se você pagou, não foi presente. Se você mereceu, não foi presente. Então, a ideia de graça é um favor imerecido, uma bondade imerecida. E vamos lembrar que dentro do catolicismo, nós já vimos aqui um pouco, o relacionamento com Deus virou uma coisa grotesca. O relacionamento com Deus virou uma coisa, se perdeu. As pessoas se relacionavam com coisas, as pessoas se relacionavam com rituais, as pessoas se relacionavam com objetos. Elas não tinham uma relação com Deus. Essa é a realidade. Não era algo que Deus estava fazendo na vida delas, mas era algo que ou a igreja fazia ou elas tinham que fazer por elas mesmas. Pense nos sacramentos, pense na confissão. A pessoa tem um pecado, ela não recebia a graça do perdão. Ela ia lá, era obrigada a confessar para o sacerdote e seguir a prescrição do que ela tinha que fazer para então ter o seu pecado perdoado. Ou ela tinha que ter a água do batismo que só a igreja podia ministrar, ou ela tinha que ter a crisma, ou ela tinha que comer a Eucaristia, né, no caso a hóstia, ou ela tinha que receber a extrema unção, mas alguma coisa tinha que ser feito. Não era graça de Deus agora, eram rituais, eram objetos, eram esse tipo de manifestações que tinham ali. Então a sola fide com a sola gratia já quebrava uma série de percepções enganosas e erradas que as pessoas tinham a respeito da salvação. Agora, a salvação era um presente dado por Deus, que para que eu possa desfrutá-lo, basta eu confiar nele. Parece uma coisa tão simples, na verdade era algo revolucionário. É muito curioso, que eu sempre falo isso para os meus alunos, que hoje para nós é muito fácil perceber essas coisas, entender essas coisas, mas há 500 anos atrás, quando essas verdades foram defendidas e proclamadas pela primeira vez, eram coisas revolucionárias e transformou a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus e como elas se relacionavam, como elas viveram no mundo. Então, o sola fide e o sola gratia vão ser coisas muito especiais. O terceiro princípio, e aqui é um golpe muito forte também, e de certo modo é a verdade que vai determinar as demais verdades, que era o sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. O que era o sola scriptura? Vocês viram que houve um conflito em algum momento já da Baixa Idade Média, no qual houve 3 papas, e no qual um concílio vai dizer quem é o Papa verdadeiro. E nisso cria uma dúvida, se tem 3 papas, então um era verdadeiro, os 2 eram falsos. Como é que eu decido qual é verdadeiro e falso? E aí você tem o concílio que fala, todos os 3 são falsos. Então o concílio manda mais que o Papa, mas os concílios também se contradiziam. E então, de repente, a pergunta é, de onde vem o meu conhecimento de Deus? De onde vem?
E aí é onde eles se voltam para as Escrituras. Somente as Escrituras revelam qual é a vontade de Deus. É daí que vem a ideia de sola Scriptura. Eu acho muito interessante ali quando o apóstolo Paulo ele está saindo, né, o apóstolo Paulo está saindo ali de conversar com os anciãos de Éfeso, ali em Mileto, e ele fala: eu vos confio a Deus e a palavra da sua graça. Em outras perspectivas, ele não confiou a nenhum concílio, nem a Pedro, nem a nenhuma outra autoridade desse calibre. Ele confia a palavra da sua graça. Então, o sola Scriptura, a Igreja Católica tinha os papas, a Igreja Católica tinha a própria igreja, assim como quando a gente fala, na Igreja Católica, quando fala igreja, não é todo mundo, era a liderança que determinava as coisas, e a alta liderança, né, por assim dizer. E aí onde você chega a essa percepção, né, onde você chega a essa situação. Então, o sola Scriptura, ele também foi algo muito revolucionário para a época. E a quarta pancada, que eu diria assim, é o solo Christus. Veja bem, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E agora você tem uma série de santos e outros, Nossas Senhoras e mesmo anjos, que acabam funcionando como mediadores entre Deus e os homens. Embora todas essas coisas elas foram justificadas com discursos teológicos, mas nem por isso esses discursos teológicos são consistentes e podem confirmar a verdade. O fato é que a Bíblia é bem clara a dizer, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser que seja por mim, né? Então Jesus é esse mediador exclusivo e único que não pode ser substituído por nada e por ninguém. Esse princípio da reforma também é um princípio que para a época vai quebrando inúmeros erros. Você vê que são frases simples, mas que têm um poder muito grande. E o fim é soli Deo glória, no sentido que toda a glória pertence a Deus, que tudo converge para Ele. Pegando aqui Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, vai por esse caminho e não há não há um desvio, né? Não há uma outra forma disso aqui caminhar. Então, esses 5 princípios, somente pela fé, somente pela graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a glória de Deus, eles vão constituir esses fundamentos para a reforma protestante. Por que eu falo que tem mais 2 e que a gente também precisa entender? Porque esses 2 também estão ligados, né? Estão ligados a esse período da reforma protestante. O sacerdócio de todos os crentes, ele se torna essencial por quê? Porque acabou se desenvolvendo dentro desse cristianismo medieval uma classe que se colocava acima das demais. Eles podiam perdoar pecado, eles podiam ministrar os elementos ali, eles concediam perdão, negavam perdão. E as demais pessoas ficavam ali nas mãos deles. E a partir daí, quando eles queriam relacionar-se com Deus, só poderia ser através dessas pessoas, senão eles não poderiam ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E aí, quando vem o Lutero falando do sacerdócio de todos os crentes, o que isso significava? Que todo crente tinha essa liberdade para se aproximar de Deus e para se relacionar com Deus. Veja bem que isso não é uma negação da igreja, da importância da igreja, de ministros, de palavras, de autoridades na igreja, sempre teve. O que está sendo excluído aqui é a ideia de que existe dentro da igreja uma classe diferenciada, uma classe principal, e que só essa classe tem acesso a Deus. Aí é onde entra a participação de todos os crentes no plano de salvação. O sacerdócio de todos os crentes é muito claro ali em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,9, ali em Apocalipse 1,5, Apocalipse 5,9, todas essas passagens elas vão falar sobre esse aspecto de todo crente ser um sacerdote. Então, esse foi um princípio da reforma que é muito interessante. Eu vou dar aqui já mais um spoiler para vocês, que vai ser colocado na prática mesmo pelo movimento puritano, que é um movimento que vai acontecer dentro da igreja católica ali a partir do século XVII, tá? Então, que cenas dos próximos capítulos você não perde não, que vai ter coisa boa lá.
Então esse é o sacerdócio de todos os crentes. Mas o último princípio, e eu queria só gastar mais um pouquinho aqui com eles, é o princípio da livre interpretação das Escrituras. E que nós precisamos entender isto como é de fato, tá? Qual era a questão na época de Lutero? Havia um grupo único que poderia determinar o sentido das Escrituras. Somente, não é qualquer católico que determina o que a Escritura diz, nem sequer qualquer líder, e sim a alta cúpula, tá? Esse fenômeno, gente, ele também é presente naquilo que nós conhecemos como Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Dentro da Testemunhas de Jeová, nenhum membro, nem liderança de certo nível, diz o que o texto significa. Tudo quem diz é a alta cúpula. Quando nós dizemos que um dos princípios da reforma é a livre interpretação das Escrituras, nós queremos dizer que a busca por aquilo que as Escrituras estão ensinando, ela não deve ser forçada sobre ninguém. Ela tem que ser evidente por si mesmo, e nenhum grupo dentro da igreja tem o monopólio de entendimento das Escrituras. As Escrituras possuem princípios de interpretação que, uma vez corretamente aplicados, trarão à luz o que de fato ela significa. Então, isso deu a liberdade para as pessoas procurarem entender as Escrituras e não simplesmente engolir, receber goela abaixo o sentido que ela quer dar. Agora, é muito importante que você entenda que isso não significa, nunca significou para o protestantismo, que qualquer interpretação que eu faça das Escrituras está correta. Não. Existem interpretações corretas e interpretações erradas. Só existe uma verdade ali revelada e que eu tenho que entender qual é essa verdade. Não confunda com aplicar o texto em várias questões da vida. O que eu quero dizer é que ali o sentido é aquele ali. Talvez você vai me dizer o seguinte: pastor, mas você hoje tem várias pessoas que têm posições diferentes sobre vários assuntos. É verdade. Aliás, essa é a coisa mais comum dentro do protestantismo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, ainda comentando esse último item. É óbvio que eu tenho gente que discorda comigo de determinado posicionamento bíblico, mas essa pessoa que está discordando do que eu entendo das Escrituras, ela não discorda de mim de que a autoridade é a Escritura, é a Bíblia. Então, aqui é onde está a questão. A autoridade não está no intérprete, a autoridade está na própria Bíblia em si. Eu posso falhar, ou o meu irmão pode falhar em entender um determinado trecho, mas eu e ele, vamos concordar que a autoridade sobre a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então é isso que os reformadores eles queriam dizer com essa questão de livre interpretação das Escrituras. Aí eu vou para o ponto que eu quero chegar. Nós protestantes, às vezes, nós recebemos muitas críticas porque nós simplesmente nos multiplicamos. Existem vários segmentos, né? Mas isso é um resultado da liberdade, dessa liberdade que eu tenho de interpretar a Bíblia. Do contrário, o que você faz? Se o Jeová você não concordar, você vai ser desassociado. A Igreja Católica, se não concordar, você vai ser excomungado. Em outras palavras, não interessa o que você entendeu e nem interessa se o que você entendeu está certo. Interessa que a interpretação que você está recebendo, que você tem que segui-la cegamente ao pé da letra. Então essa é a diferença. Nós pagamos um preço por essa liberdade, que é de pessoas que interpretam, que distorcem as Escrituras. Mas isso, aí eu digo assim, muita gente não sabe, mas as Testemunhas de Jeová, elas têm um monte de desvios, de seitas que saíram deles.
A mais famosa é a que a gente vê, mas tem outras aí também que acabaram adotando regras deles. A Igreja Católica, ela tem divergências externas de pessoas que saíram dela, e dentro da Igreja Católica você vai ter também um mundo de percepções e entendimentos diferentes. Em outras palavras, eles também não têm uniformidade de pensamento nenhuma, esses grupos. A única coisa que eles têm são pessoas dizendo como você tem que entender as Escrituras, e que se você entende diferente, pronto, você está perdido, você está fora. Mas essa nossa liberdade, nós pagamos um preço. E é por isso, só para terminar essa aula, que eu tenho que, às vezes, em certos pontos, respeitar algum posicionamento. Posso discordar dele firmemente, determinadamente, declarar firmemente minha discordância e as razões por que discordo, mas eu tenho que respeitar e saber que essa escolha de uma livre interpretação das Escrituras, para não cair na armadilha que o mundo medieval caiu, e outros grupos também, é essa liberdade que eu preciso. Há pouco tempo atrás eu vi um discurso de uma teologia querendo defender determinado comportamento sexual, que ele dizia que os protestantes são livres, cada um interpreta como quer. Isso não é verdade. Nós precisamos buscar a maneira correta, existe uma maneira correta de entender. Apenas não sou eu que vou impor a você. A verdade eu vou descobrir nas Escrituras, e eu não vou impor a verdade sobre as Escrituras. Então que Deus abençoe você, e até a próxima aula.